Lei de Diretrizes Orçamentárias é aprovada em primeiro turno pelos vereadores na sessão plenária desta terça-feira. A peça foi protocolada pelo Executivo e apreciada pela Comissão de Finanças e Orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estima as despesas e prioridades da gestão pública para o exercício de 2023. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo, a peça é aprovada no primeiro semestre de 2022 e indica a base do texto final da Lei Orçamentária Anual, LOA, a ser votada no segundo semestre. O relator do texto apontou os principais destaques. 91 bilhões para 2023 e nós temos algumas prioridades. Entre elas, os moradores em situação de rua, eu acho que é de extrema necessidade, a modernização dos semáforos da cidade, a gente precisa evoluir com isso, toda a chuvinha, toda a ventania para o semáforo da cidade. Pensamos também na zeladoria, que está sendo muito cogitada ultimamente pela população, pelos buracos, pela falta de manutenção. Então estamos também colocando mais recursos na zeladoria da cidade e essa mudança da São Paulo rica a São Paulo pobre. Infelizmente a periferia ainda é vista em segundo plano da cidade. A cultura, por exemplo, não pode mais ter o recurso igual ou maior do ano de 2022. Não pode congelar o dinheiro também. E por último, não menos importante, mais importante, seria a respeito do transporte gratuito para os idosos de 60 a 65 anos, para quem não tem renda ou tem a renda até um salário mínimo. Eu acho que isso é de extrema importância para a cidade, porque a gente vai realmente favorecer quem precisa e nós estamos pensando na cidade como um todo, não deixando a cidade rica de fora, mas também colocando agora a cidade pobre, as periferias dentro da cidade de São Paulo como prioridade. A votação foi simbólica e os partidos de oposição se manifestaram contrariamente ao relatório apresentado. De acordo com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ainda faltam ajustes que precisam ser feitos. Nós consideramos que esse projeto hoje, quase todo ele é o projeto do Executivo. Então agora, eu acho que é uma grande luta para que a gente melhore. Quando a gente fala do PPA, do Plano Plurianual e do Plano de Metas, nós percebemos que o governo solta uma montanha de dinheiro para o último ano. Nós precisamos entender isso. Por que não uma divisão se o recurso está em caixa? Tem a questão da descentralização dos recursos, as subprefeituras precisam ser melhoradas com relação aos recursos, a distribuição de recursos, muito dinheiro em caixa e a LDO, que é a oportunidade de explicar a diretriz desses recursos, ela não está a nosso contento. O vereador Celso Janazzi, do PSOL, subiu à tribuna e expôs o seu descontentamento com a classe dos servidores públicos que não foram contemplados, num momento em que há recursos no caixa da prefeitura. Em relação à valorização dos servidores públicos, que a gente não tem, de fato, uma aplicação dos recursos. A cidade de São Paulo tem 32 bilhões de reais no caixa e não há um projeto, não há um planejamento de investimento da reposição inflacionária dos servidores públicos aqui. A gente não tem um olhar do prefeito para o auxílio emergencial das pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. A arrecadação tributária tem aumentado em valores reais. A gente vive um dos melhores cenários financeiros, econômicos, tributários dos últimos 50 anos da cidade de São Paulo. Então, ao superávit, a gente tem muito recurso à disposição da população. Agora, é preciso ter coragem, é preciso ter enfrentamento para aplicar esse recurso que está aumentando, né, na cidade de São Paulo, aplicar na população que mais precisa, né, na população mais pobre, mais vulnerável da cidade de São Paulo, para que a gente consiga combater as desigualdades, imensas desigualdades que a gente tem na cidade de São Paulo. Haverá agora um intervalo de 2 sessões ordinárias para que os vereadores possam sugerir emendas antes da votação em segundo turno. A gente vai ouvir todas as bancadas, são várias sugestões, alguns vereadores se pronunciaram hoje acerca da LDO, mas é um trabalho coletivo, conjunto e com muita transparência e muita paciência também. E a cidade de São Paulo deve ganhar em breve um novo parque. Durante a sessão extraordinária, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Fábio Riva, do PSDB, com o apoio de outros vereadores, para transformar a Praça Princesa Isabel em parque municipal. A aprovação foi simbólica em plenário e segue para a sanção do Executivo. Queria agradecer à comunidade, a população ali de Campos Elíseos, os moradores, os comerciantes, que me procuraram com esse desejo dessa transformação e fazendo um contexto histórico da Praça Princesa Isabel, desde a sua concepção.
que nasceu aqui com o vereador em 1921, logo depois do falecimento da Princesa Isabel, de denominar como Praça Princesa Isabel. E lá nós temos algumas características sempre do início de parque, como a maior estátua equestre assinada por Vitor Brecheret. Nós temos um tombamento em 1989 de toda a vegetação que está lá, as árvores que estão lá. E a praça, ao longo do tempo, foi se degradando, é uma praça de 16.600 metros quadrados. Dentro desse parâmetro de requalificar o centro da cidade, dá mais um espaço, tanto de cultura, de lazer, né, que é esse parque. Conversa com aquilo que nós esperamos da cidade, uma cidade que tem um ponto turístico, um ponto de encontro de toda a comunidade que ali reside.